Guru dos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal. Glenn Greenwald recorreu à corte e teve seus direitos protegidos no caso da Vaza Jato, lá no DCM também. Em 2019, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 601, assegurando ao jornalista Glenn Greenwald o direito de não ser investigado pela divulgação de informações sobre o segredo de sigilo de fonte. A ação foi movida pelo Supremo Tribunal Federal, pela Rede Sustentabilidade, que solicitou a declaração de inconstitucionalidade dos atos que propunham a investigação do jornalista, então editor do site Intercept Brasil. Na verdade, ele não era editor, ele era um dos jornalistas e colunistas. Greenwald tem detonado, e foi fundador. Greenwald tem detonado o Supremo e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de adotar práticas que considera autoritárias, particularmente em relação às investigações e inquéritos que envolvem fascistas que espalham fake news e atacam a democracia. O americano, radicado no Brasil, virou o principal porta-voz dos bolsonaristas que odeiam Moraes por seu combate à extrema-direita. Glenn tem uma mentalidade colonizadora em relação ao país que o acolheu, com a crença de que a liberdade de expressão de um país do delinquente Donald Trump, favorito à presidência dos Estados Unidos em 2024, deve ser obrigatoriamente adotada por aqui, principalmente para favorecer os negócios bilionários de imbecis como Elon Musk, dono da Tesla e do X. Na sua decisão, Gilmar destacou que a liberdade de expressão inclui o direito de obter, produzir e disseminar fatos e notícias por qualquer meio, reforçando que o sigilo constitucional de fonte jornalística, artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, impede que o Estado empregue medidas coercitivas que constranjam a atividade jornalística e invadam a maneira como as informações são recebidas e transmitidas. É o Greenwald lá no UOL. A jurisprudência do Supremo, que respaldou a decisão, aplica o entendimento constitucional que proíbe a aplicação de sanções penais, civis ou administrativas aos jornalistas, baseando-se na prerrogativa de sigilo da fonte. O relator da DPF expressou a realização de uma imprensa independente e democrática passa, sem dúvida, pela proteção do sigilo das fontes, o que beneficia o público com acesso à informação, mesmo que às vezes esses direitos pressionem os interesses pontuais dos governos e dos governantes. A decisão de Gilmar foi um marco importante para garantir os direitos de Glenn, hoje inimigo mortal declarado do Supremo. Ele deferiu a medida cautelar para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal se abstenham de praticar atos que visem a responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissões de informações publicadas em veículos de mídia diante da proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística, meus queridos e minhas queridas. Alisson Moraes mandou: entendi que o Glenn virou trumpista, apoia o Laranja de Manhattan, Glenn virou vigário, Glenn virou uma lixeira de ideias, diz nosso querido Alisson Moraes, que pauta muita coisa aqui nas nossas lives, meus queridos e minhas queridas.